Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruno Diniz, especialista em inovação no mercado financeiro, palestrante e autor best-seller. E hoje eu trarei para vocês os avanços em inovação financeira na América Latina, mostrando sobretudo porque acredito que esse é um terreno fértil para as fintechs, com muitas oportunidades de transformação e também de impacto na sociedade. Como eu sempre digo para vocês, não esqueçam de deixar teu like, fazer inscrição no canal e também de deixar seu comentário e encaminhar esse vídeo para outras pessoas que você entende que vão se beneficiar do papo que a gente vai ter logo em seguida. Graças a mudanças regulatórias, novas tecnologias e a ênfase em colocar os consumidores no centro dos produtos e serviços, o setor financeiro na América Latina está passando por uma transformação sem precedentes. Porém, o crescimento contínuo dependerá do fortalecimento da integração regional, da infraestrutura e dos investimentos. Vale lembrar que por muito tempo, grande parte da comunidade internacional via a América Latina como uma região sem muito apelo e empobrecida também, onde até mesmo necessidades básicas, como bens de consumo, educação, saúde e serviços bancários, eram difíceis de acessar. Apesar de ainda termos vários desafios por aqui, essa percepção tem mudado nas últimas 2 décadas. Melhorias na infraestrutura, especialmente em telecomunicações, ajudaram a conectar pessoas e empresas dentro da região. E isso acabou abrindo caminho para a inovação digital, impulsionada pelo surgimento de startups, e acelerou a transformação no setor financeiro por meio das fintechs. Empreendedores na América Latina estão abordando problemas antigos que afetaram a população ao mesmo tempo que promovem a prosperidade. Grandes plataformas digitais como Mercado Livre, Nuvem Shop da Argentina, Rappi da Colômbia e Log e Vtex do Brasil têm fortalecido empreendedores que atuam no e-commerce e na gig economy. Enquanto isso, inovadores como o Clip no México e as empresas brasileiras Nubank, PagSeguro, Creditas, Stone e CloudWalk transformaram a maneira como indivíduos e empresas gerenciam suas vidas financeiras. A América Latina está experimentando um momento notável na inovação dos serviços financeiros. E essa nova era tem sido impulsionada por avanços tecnológicos recentes, mudanças regulatórias e mudanças no comportamento do cliente, também aceleradas pela pandemia do Covid-19. Esses fatores impulsionaram a agora promissora cena fintech da região, com investidores internacionais reconhecendo as oportunidades na América Latina e ajudando esse ecossistema a se tornar mais maduro. Mesmo com declínio na atividade de capital de risco desde 2021, as perspectivas de crescimento e resolução de problemas permanecem ainda abundantes. Apesar da queda na atividade de investimento em startups na região, com um total de 3,9 bilhões em 2023, que é quase o mesmo dos 4 bilhões que foram investidos em 2018 e muito abaixo do pico que a gente viu de 20 bilhões em 2021, de acordo com alguns dados que foram soltados pela Dealroom, as fintechs continuam sendo o principal subsegmento. Em 2023, as fintechs garantiram 1,6 bilhões de dólares em investimentos, representando 40% de toda a atividade de capital de risco na América Latina. Isso continua uma tendência que já vem acontecendo há 5 anos, das fintechs liderando consistentemente em termos de capital levantado. Quando a gente olha para frente, a gente pode esperar um interesse renovado e novas rodadas de financiamento no futuro, embora com premissas de valuation revisadas, considerando aí as mudanças do cenário internacional. Bom, a América Latina é um terreno fértil para as inovações financeiras, especialmente quando a gente considera os 600 milhões de habitantes e cerca de 6 trilhões em PIB, combinando aí todos os países da região. Avanços recentes da infraestrutura financeira, particularmente quando a gente olha para o Brasil, com iniciativas como Open Finance e também pagamentos instantâneos, CBDCs, estão tornando a região um líder global em inovação. Os desenvolvimentos na região estão agora influenciando inovações financeiras em todo o mundo, apresentando um verdadeiro manual para superar desafios em ambientes diversos e economias emergentes. Olhando mais uma vez para a inovação financeira, é importante reforçar que as fintechs estão impulsionando uma grande transformação na região, remodelando hábitos dos clientes e a própria natureza das finanças na vida cotidiana das pessoas. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, vários segmentos de fintechs cresceram rapidamente nos últimos anos. O espaço de pagamentos digitais, por exemplo, disparou de 89 bilhões de dólares em 2017 para 215 bilhões de dólares em 2021 aqui na região.
com a base de usuários ultrapassando 300 milhões no ano de 2021. Nas 6 maiores economias da América Latina, que incluem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, o volume de transações de bancos digitais totalmente online cresceu de 17 bilhões em 2017 para 123 bilhões de dólares em 2021. Os bancos digitais acumularam mais de 30 milhões de usuários em 2021, principalmente no Brasil e no México. Quando a gente traz isso para 2024, o Nubank, que é o neobank mais bem sucedido do Ocidente, ele alcançou a marca de 100 milhões de clientes. Então a gente pode considerar um número bem maior quando a gente passa de 21 para 24. E também o crédito alternativo expandiu significativamente. A gente saiu aí de 0,7 bilhões de dólares em 2017 para 6 bilhões em 2020. Até as insurtechs também conseguiram aumentar sua penetração em um mercado altamente competitivo, sendo que 352 empresas estavam operando aqui na região em 2021. Eu pessoalmente acredito que 3 pilares foram essenciais para tornar essa revolução possível, sendo eles a abordagem crescente centrada no cliente para serviços e produtos financeiros, a incorporação de tecnologias que apresentam soluções para problemas antigos e mudanças regulatórias. Quando a gente combina esses 3 elementos com a infraestrutura aprimorada e sistemas de suporte, a gente vê que tudo isso ajudou a abrir caminhos para o setor. Falando do primeiro elemento, tradicionalmente as soluções bancárias eram principalmente orientadas para produtos. As empresas muitas vezes se concentravam em suas ofertas sem considerar de maneira suficiente as necessidades dos clientes ou a demanda do mercado. Em contraste a isso, existe uma abordagem centrada no cliente que coloca os consumidores no centro, visando criar soluções que satisfaçam as suas necessidades. Os produtos e serviços burocráticos e excessivamente complexos oferecidos pelas instituições financeiras no passado, passaram a dar lugar para experiências de usuários aprimoradas e modernizadas, muitas vezes exclusivamente providas pelo celular, dispensando a necessidade de agências bancárias por parte dessas fintechs. À medida que os clientes viam soluções digitais superiores também em outros segmentos da sua vida, como entretenimento, por exemplo, alguns players regionais como o Nubank aproveitaram e capitalizaram essa mudança de comportamento, oferecendo melhores experiências ao consumidor de serviços financeiros e acabando elevando todo o padrão do setor. Então, pegaram ali um hábito digital novo que a gente já via no consumidor e trouxe essa realidade aprimorada para o setor financeiro, o que acabou fazendo com que a barra inteira do mercado subisse. Segundo lugar, em termos de tecnologia, os avanços da velocidade da internet, computação na nuvem, dispositivos móveis e conectividade via APIs expandiram as possibilidades de alcance, distribuição e experiência do usuário. Isso trouxe mais pessoas e empresas para esse espaço, reinventando como as soluções são entregues e consumidas. A tecnologia, como eu costumo falar, ela continua sendo um meio para um fim, E esse fim, particularmente, é essa abordagem centrada no cliente, que é a entrega que ela viabiliza no final do dia. E ela acaba fornecendo os blocos de construção necessários para superar os desafios enfrentados localmente. Por fim, o terceiro elemento, é importante destacar que servir uma das indústrias mais regulamentadas que existe historicamente, acaba criando também um gargalo significativo para a inovação financeira. A regulamentação ela desempenha um crucial papel na evolução das fintechs, determinando se novos players e tecnologias podem entrar no mercado e quão rapidamente novas ideias podem se materializar. Um marco regulatório bem elaborado pode ser decisivo nesse processo. E olhando para a regulação, o México foi um dos primeiros países da América Latina a estabelecer um arcabouço regulatório abrangente para as fintechs no ano de 2018, preparando o terreno para o crescimento da inovação financeira de maneira estruturada. Embora o progresso tenha estagnado um pouco depois, lá no México, esse passo inicial foi essencial para os desenvolvimentos futuros. Quando a gente olha para outros mercados, como é o caso do Brasil, foi adotada uma abordagem diferente, onde aqui foi criado várias leis para abordar separadamente áreas específicas, como crédito, crowdfunding, criptomoedas e pagamentos. As diferenças entre os países refletem as especificidades locais, particularmente em relação ao funcionamento dos sistemas jurídicos, a prioridade relativa que é dado pelo regulador em relação à inovação financeira e também os vários órgãos regulatórios que são envolvidos nesse processo. E nesse aspecto o Brasil se destaca
de uma forma ampla como líder na América Latina, particularmente devido às leis bem estruturadas e modelos que muitas vezes se basearam nas melhores práticas globais. De fato, a história dos avanços das fintechs na América Latina é exemplificada pelo caso do Brasil. O setor de fintech aqui ele avançou em diferentes direções desde 2011 e também agora passa a ser um farol para a região e até além da região. O Brasil ele lidou com hiperinflação nos anos 80 até meados dos anos 90, forçando as instituições financeiras a desenvolverem sistemas mais robustos e melhorar a eficiência interna e interbancária. No início dos anos 2000, alguns anos após a criação da moeda real e também do controle da inflação, foi implementado aqui no Brasil o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Isso estabeleceu uma infraestrutura na qual todas as comunicações e processamento de dados ocorriam em tempo real e onde as reservas bancárias eram monitoradas de maneira online. Com base nessa infraestrutura, o Banco Central desenvolveu o padrão de transferência bancária TED, que é acrônimo para Transferência Eletrônica Disponível, em 2002, para acelerar as transações para os clientes. Pela primeira vez, a TED ela permitiu que os fundos transferidos antes das 17 horas estivessem disponíveis no mesmo dia, durante os dias úteis, e com as transferências feitas na noite do dia anterior chegasse no destinatário no dia seguinte. E ao longo da década seguinte, o Brasil viu várias mudanças regulatórias que abriram caminhos para as primeiras ondas de fintechs no país. Começou com a abertura do mercado de adquirência de cartões que a gente viu lá em 2010 e antes era restrito a apenas 2 players exclusivamente vinculados à Visa ou à Mastercard e que acabou sendo seguido pelas regras para instituições de pagamento em 2013, que acabou permitindo a criação de inúmeros neobanks e outras fintechs, que inclui também o Nubank. Já em 2016 a gente viu uma outra mudança que permitiu a abertura e fechamento de contas totalmente online. Em 2017 crowdfunding foi também regulamentado no país. E também o processo de regulamentação de empréstimos online, que a gente acabou vendo em 2018 e acabou estabelecendo as regras para quem opera crédito nesse ambiente totalmente digital. Nesse mesmo ano foram estabelecidas leis locais de proteção de dados e essas leis foram, que a Lei Geral de Proteção de Dados foi modelada em cima da GDPR, que já estava valendo na Europa. Globalmente, se a gente parar para ver, o ano de 2020, que foi marcado pela pandemia de 2019, acabou também acelerando a adoção das finanças digitais em geral e causou aí um ponto de inflexão para a infraestrutura e um marco legal do setor no Brasil. A gente viu as regras de Open Finance sendo promulgadas e acabou envolvendo também grandes bancos e fintechs na padronização de APIs abertas no mercado financeiro ali no ano de 2020. E também os 3 reguladores relevantes, o Banco Central, a CVM e também a SUSEP, anunciando seus próprios sandbox regulatórios para promover modelos de negócios inovadores. Já em novembro de 2020, o Pix foi criado pelo Banco Central e começou a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo que a partir daí o Pix oferece melhor velocidade de transação, disponibilidade imediata de fundos, custos reduzidos para os usuários em comparação a outros métodos de pagamento e facilidade de uso com acesso do usuário por meio de aplicativos de bancos e de demais instituições financeiras. Os reguladores aqui do Brasil priorizaram a inovação financeira ao longo desses anos, com foco na modernização do mercado e o que acabou fomentando a competitividade, inclusão, educação, sustentabilidade e transparência do ecossistema, beneficiando tanto instituições quanto cidadãos. E é importante que eles também desenvolveram uma infraestrutura necessária para tornar esses objetivos possíveis. Até 2024, o ecossistema de fintechs brasileiras compreendia aproximadamente 1.481 players em vários subsegmentos, de acordo com a associação do setor, a AB Fintechs. O Pix tornou-se um grande sucesso local e é o sistema de pagamentos de crescimento mais rápido no mundo, ajudando inclusive a nivelar esse ambiente competitivo de fintechs. Alguns relatórios do Banco Central do Brasil indicam que o sistema agora inclui quase 150 milhões de indivíduos e 14,3 milhões de empresas, desenvolvido a um custo de apenas 4 milhões de dólares. E agora o Pix ele já é open source para outros países interessados também em implementar esse produto, essa solução nos seus próprios países. O roadmap dele inclui iniciação de pagamentos via integração com Open Finance, pagamentos recorrentes variáveis,
capacidades embutidas de Buy Now, Pay Later, transferências inteligentes, pagamentos offline e pagamentos internacionais. Olhando para o futuro, o próximo grande desenvolvimento de infraestrutura do Banco Central é o Drex, que é a plataforma de CBDC do Brasil, que a gente já falou em outros episódios por aqui, que atualmente está em fase de teste e deve estar operacional até o início de 2025. E o Drex ele visa facilitar a tokenização da economia, o próximo grande passo que vai transformar os mercados financeiros locais. E planeja também permitir a integração com contratos inteligentes, ligar o mundo de finanças tradicionais com as finanças descentralizadas e expandir as capacidades em tempo real para virtualmente todo tipo de produto e serviço, para além do mercado de pagamentos. Novas regras para provedores de ativos digitais, como exchange, criptomoedas e outros players relacionados também estão em andamento. Finalmente, a inteligência artificial generativa é outra prioridade contínua para o Banco Central brasileiro, com o regulador estudando os riscos e impactos de seus usos pelas instituições financeiras. Depois de tudo isso, você deve estar me perguntando para onde os desenvolvimentos levarão a região. Em uma publicação recente sobre o conceito de Finternet, que é uma visão global de ecossistemas financeiros interconectados e digitais, o BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, citou tanto o Pix quanto o Drex do Brasil como exemplos principais de inovações financeiras. O relatório ele enfatizou também a importância de colocar os usuários de serviços financeiros firmemente no centro, dando acesso a uma gama mais ampla de serviços financeiros e ativos e maior flexibilidade na gestão de suas necessidades financeiras. Na América Latina, o Banco Central do Brasil já está em discussões com reguladores de vários países, como Uruguai, Colômbia, Chile e Equador, sobre a internacionalização do Pix. O modelo de Open Finance do Brasil também está servindo de inspiração para outras economias da região e além. E estudos recentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento destacaram a importância de focar na interoperabilidade regional desde o início. E a região pode continuar a crescer e se transformar adotando exemplos e contextos, principalmente de culturas muito semelhantes que a gente vê por aqui. Embora não seja uma tarefa fácil, dada as complexidades únicas de cada mercado que a gente vê na região, é crucial que seja realizado uma integração de tudo isso para benefício das fintechs da América Latina. Essa abordagem ela fomentaria iniciativas transfronteiriças e também fortaleceria a infraestrutura regional, atraindo mais investimentos e atividade empreendedora. Levar isso a uma população diversa, tendo um ecossistema aberto e inclusivo, e que considera e impulsiona iniciativas empreendedoras que estão sendo desenvolvidas por várias fintechs na região, são fatores decisivos que devem continuar a transformar o cenário local e melhorar a vida das pessoas aqui na América Latina. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se gostou, não esquece de deixar seu like, fazer a inscrição no canal, deixar o seu comentário para que a gente possa entender o que você quer como próximos conteúdos e também se você gostou do que a gente acabou de apresentar aqui. E também mande esse vídeo para outras pessoas que podem se beneficiar desse assunto. Ficamos por aqui então, pessoal. Um forte abraço e esperamos você na próxima semana.